Estamos aqui em mais um episódio da 11ª temporada do Like a Boss, que agora você encontra também no YouTube, lá no canal da PM3. A PM3 que é essa escola que está trazendo essa temporada para você. E eu sou Paulo Silveira, sou o CEO da Lura e estou aqui com o Rodrigo Dantas, CEO da Vindi, para receber o Kleber, que é CEO e cofundador da Sensidia. E nesse primeiro round, Kleber, a gente queria saber como que nasce a Sensidia, qual que é a dor que existia, o que vocês viram de oportunidade de mercado, falando, poxa, vamos criar então uma empresa, um produto para resolver isso. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, a Sensidia, hoje a gente trabalha com gerenciamento de APIs, integração no mercado Enterprise e B2B. Então é algo bem tech. Tech e normalmente para empresas maiores, mais complexas, né, com infraestrutura bem diversa de tecnologia. No começo, a tese, na verdade, eu trabalhava numa outra empresa chamada CIT, e foi um caso de intraempreendedorismo. A gente criou alguns produtos ali dentro da CIT que trabalha, né, para desenvolvimento de software customizado, normalmente para grandes empresas também. E a gente criou uns produtos para que a própria CIT tivesse mais produtividade no seu próprio desenvolvimento. Então, tinha lá repositório de componentes na época. Bicho, isso é a pré-história do software, assim, estamos falando de 2005, mais ou menos, né? A Sensidia foi fundada oficialmente em 2007. Bom, e aí, atendendo aos interesses da própria CIT, alguns clientes da CIT se interessaram. Falaram, pô, isso aí pode fazer sentido para a gente também, para que essas empresas pudessem ter mais produtividade. O tema, a tese original, era fomentar o reuso de software. Então, as empresas desenvolviam muito software, para cada projeto desenvolviam a mesma coisa repetidas vezes. Então, imagina um GitHub lá atrás, na pré-história, assim, né? As primeiras coisas que a gente desenvolveu era parecido com isso, era um repositório para ajudar a organizar os componentes que eram desenvolvidos. Os artefatos, não é? Os artefatos, Não era tanto o código fonte especificamente, mas os artefatos, os componentes que poderiam ser reaproveitados, né? Então, essa foi a tese original. Alguns clientes da CIT se interessaram. A gente falou, pô, pode ter um negócio aí, né? Vamos tentar isolar um pouco da CIT para ver se esse produto, esse conjunto de produtos consegue ter alguma atração, né? Aí a gente encontrou um solo fértil lá, né? Os fundadores da CIT, o César, o Bruno e o Fernando, compraram a ideia. E a gente separou, e aí fundou oficialmente a Sensidia como uma empresa independente. Isso foi rápido? Porque é curioso, né? Porque normalmente a gente tem... Uma corp assim, né? Fazer esse movimento. É impressionante, porque normalmente dentro da corporação já maior, a gente fica, não, vamos tentar aqui esse produto novo, fica aqui dentro mesmo do departamento e trabalhando com diversos departamentos e tira aquela energia inicial que seria relativamente mais fácil de você criar um produto. Então, foi rápido isso de, olha, vamos criar um CNPJ novo em outra sala, com um time que não tem nada a ver, ninguém usa recurso de nenhum lado. Foi rápido isso? Não foi não. Demorou talvez uns 2 anos aí esse processo. Então, assim, a gente foi desenvolvendo esses produtos, foi criado primeiro uma business unit dentro da própria CIT. Então, a gente conseguiu fazer as primeiras vendas para os primeiros clientes ainda como CIT. Só para as pessoas terem ideia, a CIT já tinha que tamanho naquela quanto época? tempo também, né? A CIT é uma empresa grande, Eu né? entrei como estagiário na CIT em 91. Eu fui de estagiário a sócio dos fundadores da CIT lá, né? Então, depois de 8, 9 anos foi quando a Sensidia surgiu. Então, ali devia ter talvez umas 500 pessoas, mais ou menos. E hoje em dia é... 8 mil, sei lá. Uhum. Tá gigante, né? Fez a IPO no passado, né? Uhum. Então, demorou um tempo. Então, primeiro operou ainda dentro da CIT como uma business unit, mas a gente percebeu que ali dentro, cara, ia morrer, né? Porque a CIT fechava um projeto novo, precisava de gente e tinha essa galera desenvolvendo produto para vender talvez ali na frente, né? Então, era uma assimetria de demanda, assim, muito forte. Então, por isso que a gente... propôs que, cara, vamos separar mesmo, vamos para outro lugar, outro prédio. A gente foi para Unicamp na época, né, para incubadora. Nem tinha aceleradora de empresa ainda, né? Era incubadora. Chamava incubadora, né? Incubadora de empresa, né? Aí a gente ficou lá. Então, isso foi no comecinho de 2007, né? Aí, oficialmente, então, criou efetivamente uma empresa independente, mas com muito vínculo com a CIT ainda. Então, toda a parte administrativa, de RH, de folha, de RP, tudo, contabilidade, tudo era CIT, né? Então, era mais o desenvolvimento de produto, e aí a gente começou a separar vendas, né?
também o ciclo de venda era bem diferente, né? Vender um produto diferente de vender o serviço ali, né? Então, cara, foi muito difícil, assim, esse começo para conseguir ir cortando os cordões umbilicais ali com a CIT, né? Chamava Sensidia já? O nome já era Sensidia? Cara, não era, bicho, ó. Essa chamava Digital Assets. Ó, que doideira, né? Porque a gente... fazia sentido, né? Fazia. A gente tentava reaproveitar os ativos digitais, né? Mas Digital Assets também tinha gerenciamento de ativo tipo imagem, né? Que não era muito o que a gente fazia, a gente queria gerenciar ativos de código, de componentes mesmo, né? Então, no final das contas, aí foi 2008, mais ou menos, a gente fez a mudança para a Sensidia. E aí, assim, bom, a empresa nasceu com esse propósito de reuso e, assim, essa foi uma tese que não se concretizou, assim. Algumas empresas compraram a ideia e tal, então a gente teve alguns clientes no começo lá, de novo, mercado enterprise, né, fechamos com Embraer, Vale, tudo, claro, emprestando a reputação que a CIT já tinha na época, né, então seria bem difícil para uma empresa inicial ali conseguir fechar esse tipo de contrato, né. Bom, mas aí as empresas, embora elas reconhecessem esse problema, assim, iria requerer muito mais do que uma ferramenta ali para efetivamente resolver isso, né? E nem era, assim, era um problema que fazia sentido, mas que ninguém estava muito disposto a pagar para resolver no final das contas, né? Só que aí nessa época, as arquiteturas de integração das grandes empresas eles começaram a adotar muito a arquitetura orientada a serviços, né? O Paulo vai se lembrar do SOA, Enterprise Service Bus, né? Ferramentas de integração bem mais pesadas. Aí, principalmente Oracle e IBM começaram a dominar Red Hat na época, né? Começaram a dominar esse mercado, né? De ferramentas de integração. E aí esse foi o primeiro momento de estresse, assim, de pivô para ver, cara, o que a gente vai fazer, né? Estamos tentando vender esse software, a empresa nasceu para vender software e não para fazer serviço, mas aí chegou uma hora que acabou o dinheiro, né, assim, e nessa época a gente vendia ainda em formato de licença, né, era antes, né, antes do SaaS. Antes do SaaS, né, então, beleza, vendia uma licença, tranquilo, 4 meses de fluxo de caixa sossegado, né? Depois demorava muito tempo, muita incerteza, né? E aí chegou uma hora, acabou o dinheiro, e o que a gente vai fazer? Cara, vamos sobreviver, vamos fazer consultoria em arquitetura orientada a serviço. Que de uma certa forma, conceitualmente, estava muito ligado com componentização, com as infraestruturas tecnológicas que a gente trabalhava naquela época na parte do reuso, né? Então, a gente desenvolveu uma expertise muito grande em infraestrutura Oracle, IBM, e começando a prestar serviço, consultoria para grandes empresas, né? Então, bancos, seguradoras que estavam adotando esse tipo de tecnologia. E aí fomos sobrevivendo. E o pouco de dinheiro que sobrava, a gente continuava evoluindo essa plataforma para tentar encontrar o ângulo certo de mercado, né? Tanto que essa parte de reuso a gente acabou abandonando e focamos mais na governança dos serviços de integração que eram criados. Então era meio que um ajuste do ferramental, um ajuste forte de posicionamento e pitch, né? Mas aí ficamos então de 2007 até 2012 crescendo com consultoria. E aí a empresa que nasceu para fazer um pouco diferente da CIT, que era vender software e não serviço, a gente se viu num certo momento ali com 95% do resultado, cara, vindo de consultoria. Era uma consultoria bem especializada, era diferente do que a CIT fazia, né, mas assim, é o mesmo modelo, né? Mas modelo, é uma consultoria para ajudar as empresas a construir os seus serviços. A construir os serviços, A gente fazia design de web services na época, né? Muito XML. Fazer o design. A gente fazia também. A gente orientava o cliente, mas a gente também fazia a 4 mãos ali até o cliente poder, né, ter a expertise para ele fazer, né? Então chegou um momento que a gente falou, cara, pô, seria melhor vamos voltar para dentro da CIT então, né? Porque a gente está fazendo mais ou menos a mesma coisa que os caras fazem dentro de um nicho bem específico de integração ali, né? Mas aí, cara, começaram a surgir as APIs modernas, né? Então teve Twitter, a API bem famosa, Facebook, então developers.twitter.com, né? A gente falou, cara, tudo que a gente faz aqui está relacionado com serviço de integração e parece que esse é uma adaptação bem interessante de todos os conceitos que a gente já vem trabalhando, né? E aí a gente foi buscar uma oportunidade na linha do sem funding, né, cara? A nossa vida era customer funding, né? Então, como que a gente vai encontrar o cliente que está disposto a nos ajudar a desenvolver
a tecnologia para criar essa infraestrutura de gerenciamento de APIs, né? E aí, na época, tinha um dos maiores e-commerces do Brasil, eles estavam montando a estrutura de marketplace, que é para permitir sellers externos venderem os produtos dentro dos seus principais portais ali, né? Então, a gente propôs, e eles estavam fazendo integração no modelo antigo, né? Integração, cara, então eu boto o meu arquiteto aqui com o seu arquiteto lá, vamos definir qual que é o padrão. E aí, beleza, depois de 6 meses tinha um seller integrado, né? Mas eles queriam escala, queriam milhares de sellers integrados, tá? Então claramente não ia funcionar. E aí a gente propôs uma abordagem muito mais aberta, né? Então cria um site de developers, põe toda a documentação disponível e engaja os seus sellers a criar as aplicações que integram com você, de uma forma muito mais self-service, né? Claro, tinha toda a paranoia de segurança, mas eu vou abrir a API, daí o cara vai invocar um monte de coisa, vai derrubar o meu... Naquela época tinha muito medo disso, né? Dos caras copiarem as minhas. Eles vão copiar a minha API, meu concorrente vai copiar a minha API, né? Falou, não, mas a gente tá olhando a da Amazon também, então assim, no final das contas a sacada principal não tá aí, né? Isso foi em que ano, essa mudança para ir para APIs? 2012. 2012. E já vai essa mudança para APIs e já vai essa mudança para tentar ser um software as a service. E aí, para esse cliente em particular, a gente falou, mas ele falou, mas cara, isso, a gente não sabe se vai ter daí uma avalanche de invocações. A gente falou, então, mas aí você vai precisar de um componente de software aqui chamado API Gateway. E a gente quer construir um para você, né? Aí ele falou, não, beleza, mas como que você vai cobrar isso? Não, vai ser assinatura, você paga todo mês e tal. E aí ele comprou a ideia e beleza, vamos nessa, né? Então, o posicionamento da Synsidia como API Management nasceu de um patrocínio de um cliente em particular, né? É claro que aí vieram, né, os problemas do tipo... não, beleza, então você vai fazer isso para mim, é exclusivo, eu vou te ajudar, eu vou pagar para você construir um negócio que você vai vender depois, mas eu quero exclusividade no segmento de e-commerce. A gente falou, pô, bicho, quando a gente propôs para vocês, a gente já estava com a lista de outras empresas que a gente ia tentar vender, né? E no final das contas, a gente acabou aceitando uma exclusividade de 1 ano. E quando o Marketplace foi pro ar, assim, no dia seguinte, cara, B2W... Todos os outros estavam atrás. Todos eles vieram conversar com a gente e falou, cara, puta, não podemos. Era uma dor muito grande, né, Cleber? Era uma dor muito grande, né? Antes da gente entender o modelo de negócio e o produto, que é um produto mais difícil, né? Ele é mais tech, apesar de eu saber que nossa audiência tem muita gente de tecnologia, mas também tem muita gente que... empreendedora raiz, não é? E eu queria pegar o gancho aqui, Dantas, que acho que nessa temporada tem aparecido muito 2 pontos. Primeiro, o bootstrapped, né? De ter nascido, falar, olha, a gente precisa tocar isso com o dinheiro que a gente ganha do cliente. É óbvio, você tinha CIT por trás, tinha uma parte administrativa e tal que já ajudava. Então, isso de começar a empresa por si só, né? Ou tentando os números baterem desde o começo, não ficaram negativo, né? Então isso apareceu bastante aqui nessa temporada. E também esse mecanismo que você falou do professional services, de consultoria, de algo que é mais people intensive, aparece aqui também com frequência nessa temporada, e as pessoas ficam com um pouquinho de vergonha. Era meio professional service, era meio... E eu acho que não, eu tenho certeza que isso faz parte de diversas empresas, mesmo com escalabilidade, você vai ter frentes onde você não vai ter escalabilidade, que você precisa de pessoas, e ponto, e tá tudo bem, e é bom. Né? Ainda mais para um trabalho que tem esse de deep tech, assim, de tecnologia profunda, você precisa de pessoas para codificar, para ajudar, para estar no cliente, para juntar as coisas. Então, acho que essas são 2 lições importantes para quem está empreendendo. Saber que não existe apenas o modelo Vale do Silício, onde você tem... né? Tomar cuidado com o playbook, né? Você tem que ser escalabilidade máxima, 0 pessoas, asset light, zero não sei o que, Não, dá para começar de vários jeitos e depois você vai encontrar o seu produto. Vocês começaram num digital assets e tal, para artefatos e tal, e foram para API. Aqui também apareceu muito nessa temporada, que algumas pessoas vão colocar como pivotar, mas não é bem pivotar, é evoluir. Evoluir. Exato. É mais natural do que você virar e falar, não, agora vamos fazer um negócio completamente diferente. É você encontrando mesmo o fit aí, não só product market, mas realmente o que tá precisando aí, que
para que direção eu tenho que ir. Eu acho que é bem interessante. Kleber, essa segunda etapa aqui, acho que a gente vai entrar um pouco mais no produto. E eu e o Paulo, a gente usa bastante APIs, né? Mas acho que no público geral, acho que é legal contar o que é uma API e como que vocês resolveram isso e até como vocês educaram o mercado. Porque muito do que eu entendi sobre APIs foi lendo os conteúdos da Sensidia lá atrás, entrando no blog de vocês. A gente foi meio que criador dessa categoria de solução aqui no Brasil, assim, né? Bom, entenda a API como um pedaço de cola que liga dois softwares, né? No final das contas é isso. Acho que a melhor forma de exemplificar é pegar os dois use cases principais, assim, que a gente trabalha. A maior parte dos clientes da Sensidia, de uma certa forma, se encaixam em um ou em ambos, né? O primeiro é quando a empresa ela tem um parque tecnológico mais antigo, RP ou monolítico, né, que não necessariamente está preparado para as novas experiências digitais, para os apps, construído às vezes em linguagens muito antigas, que não são muito mobile friendly, né? E as APIs elas têm um papel importante para ficar no meio do caminho, para conseguir conectar nesse legado e levar para o mobile tudo muito mais leve, mais escalável, pronto para a experiência digital mais moderna, né? Então esse é o primeiro use case, assim, a maior parte dos nossos clientes que tem app, que tem experiências digitais novas, né, sites responsivos, etc., e que ao mesmo tempo tem legados complexos, essa camada de API ela é muito importante ali no meio. E o segundo use case é quando quem consome a API não é a própria empresa que está construindo os seus apps, e sim uma empresa externa, né? Então, o caso do Marketplace que eu comentei, que foi a origem ali da Sensidia, era uma API pública, né? Então, você entrava lá no site de developers e tinha toda a documentação da API, e aí tem, claro, requisitos de segurança mais importantes, tem requisitos de a experiência do developer que está consumindo essa API também, né? Então, no final das contas, tem muitas empresas que, hoje em dia, o produto dela, o principal canal de uso e de gerar receita para a empresa mesmo, é através da API, né? E aí, então, é preciso pensar não só tecnicamente como que isso é construído de forma segura, escalável e fácil de entender e de usar, mas também de como que você vai fazer o marketing para a pessoa certa. Então, é o API Product Manager, né? Então, do mesmo jeito que você tem o Product Manager, quando o seu produto é uma API, você precisa entender também todas as dimensões de gerenciamento de produto, de um produto técnico, né? Então, esses são os dois principais. Aí tem Open Finance, eu acho que é uma parte importante do que a gente tem feito nos últimos anos também. Nossa, mas assim, você pega um legado muito truculento, que é o de banco, seguradora, né? E acho que esse mercado consome bastante o produto da Sensidia hoje, né? Hoje é o principal segmento da Sensidia, talvez metade do nosso resultado vem de financial services, né? Bancos, seguradoras, pagamentos, legados mais antigos, mais quadrados, mais duros ali para se adaptar, né? Para essas novas experiências. Então, a necessidade de ter essas APIs foi fundamental, né? E aí, quando a gente entra na parte mais de Open Finance do regulatório, tudo, na verdade, foi também construído em cima do conceito de APIs, né? Então, a gente já tinha todo o playground, a infraestrutura básica sobre a qual a gente construiu os elementos regulatórios ali, né? O seu time teve dificuldade de conversar com essa turma do serviço financeiro, de conectar e abrir um pouco as APIs deles, né? Porque, assim, agora, entrando um pouco mais hipsters.tech aqui, tem muita coisa em COBOL ainda, né? Tem muita coisa que não está preparada para fazer essa evolução. Mas acho que a preocupação deles era maior, assim, de expor os dados. Putz, alguém vai se conectar na minha API do banco e vai puxar alguns dados? Como que vocês quebraram isso? Acho que teve primeiro quebra de barreira do uso das APIs internas, né? Nesse caso, acho que tem um pouco de V para crer ali, né? Então, teve bancão brasileiro que lançou aplicativo super cool, mas que, no final das contas, ele cheirava COBOL. Assim, tinha uma camada de API da Sensidia no meio do caminho, que ia lá no COBOL, pegava o extrato, etc., e transformava isso em formatos que eram fáceis de ser mostrados para o cliente final ali, né? Então, tem um pouco dessa barreira tecnológica, né, de compreender essa camada. E aí, claro, para abrir as APIs publicamente,
Aí é um salto de fé, digamos assim, um pouco mais, ou de oportunidade de negócio, né? E a gente foi construindo alguns casos bem interessantes, né? Então, para citar um aqui, né? A Cielo, ela tem aquele Smart POS que permite fabricantes de software colocar os apps colocar lá, os né? apps para rodar ali dentro, né? Então, tudo isso está em desenvolvedores.cielo.com.br, uma plataforma aberta. Qualquer empresa pode ir lá, se tiver uma ideia de um app que pode fazer sentido para o lojista ou para o restaurante que vai usar o POS, ele pode construir para rodar ali dentro, né? Então, aí tem menu, tem fidelidade, tem vários tipos de aplicativos para segmentos diferentes que fazem sentido rodar ali dentro, né? E isso, cara, totalmente na nuvem. A Cielo foi bem inovadora, assim. Então, não era nada on-premise, nada... foi uma stack tecnológica bem avançada, assim, sabe? E APIs abertas, rompendo um pouco dessa preocupação, né? Aí o Open Banking, especificamente, é um set de tecnologias, digamos, maduro, né? Em termos de segurança, para abertura das informações ali, né? Kleber, como que é o modelo de negócio? Cada chamadinha que eu falo, por favor, me dá o extrato, por favor, me dá essa informação, quero logar no banco, quero não sei o quê. Cada requisição é 1 centavo que você cobra do seu cliente, da empresa B2B, ou é uma assinatura mais, olha, até 1 bilhão de requisições é tanto, 2 bilhões de requisições é tanto. Como que você cobra isso? Quando a gente desenhou o Pay as you go, né, como hoje, sei lá, AWS mesmo, né, por, cara, hora do servidor que está rodando ali, né, com muita imprevisibilidade de conta. O mercado B2B Enterprise, normalmente ele trabalha com orçamento no ano, né, então o cara tem o budget lá, e essa imprevisibilidade ela é um pouco mais difícil, assim, para as grandes empresas acomodarem dentro da sua estrutura orçamentária, né? Tanto que eu acho que mesmo hoje o cloud em grandes empresas tem sido questionado em relação a vários pontos, né? Tá ficando caro e tem surpresas. Muitas, né? A gente é um consumidor muito, muito voraz. Vocês têm bastante também, surpresas também. Né? Então, para tentar acomodar isso, a gente criou um modelo de degraus mesmo, de tiers, né? Aí tem volume de 0 a 50 milhões de API Call, de 50 a 100, de 100 a 500. E aí, conforme o cliente vai tendo mais sucesso digital, digamos assim, né? Os apps vão tendo mais usuários, mais calls vão passando ali por dentro, e no final das contas ele pode chegar no limite de subir um degrau ali, né? Então, o modelo básico, fundamental é esse, né? Aí tem alguns add-ons funcionais, que é assim, quando o cliente, por exemplo, tem mais de 100 APIs, começa a ficar mais complexo gerenciar todas elas, as dependências, etc. Então, a gente tem um componente de governança mais avançada. Aí o cliente pode assinar, um pouquinho a mais que ele paga por mês ali, né? Então, é um modelo onde o elemento principal é o tráfego, com tiers para facilitar a previsibilidade do cliente, caber dentro dos orçamentos que ele defende, e para a gente também tendo esse elemento de upsell funcional, dependendo do contexto em que o cliente estiver, né? Acho que é legal perguntar um pouco sobre qual que é o tamanho desse tráfego, né? O quanto vocês gerenciam hoje, né? Para o pessoal materializar o tamanho da responsabilidade da Sensidia, né? E você pode até aproveitar e colocar quantas pessoas você tem no time, quantos clientes você tem, para a gente entender o tamanho. Bom, como a gente foca no mercado enterprise, a gente não tem milhares de clientes, né? Hoje a gente tem uns 200, mais ou menos, normalmente das 200 maiores empresas ou indústrias mais complexas, assim, tecnologicamente, né? A empresa hoje está com 800 pessoas, mais ou menos, 800 e pouquinho, gente pra caramba, né? E do ponto Muito de vista... pessoal de tecnologia. Grande maioria. Claro, tem o time de vendas lá, acho que umas 150 pessoas de vendas, marketing e administrativo. O resto é time técnico ou construindo a plataforma e os novos produtos, e uma parte de consultoria ainda, que é ajudando o cliente a desenhar boas APIs, implementar a também, parte né? de segurança. É uma parte grande. Acho que umas 350 pessoas hoje. Perfeito. Acho que também dá para quem está ouvindo a gente saber da importância do Professional Services, que de alguma forma ou outra, para o sucesso de algo complexo. É quase core, né? É quase core do business, né? Quando você comentou, né, do Professional Service, assim, além, claro, naquele momento teve como, era um elemento de salvação para, né, manter. Claro. Mas assim, tem uma série de reflexos estratégicos importantes, né, que a gente tem acesso
a cozinha do cliente mesmo, né? Todos os projetos que ele está construindo, que estão passando por APIs ali, a gente, de uma certa forma, para alguns clientes, né? Se não são para uma minoria, mas uma minoria importante de clientes, a gente ajuda no desenho, a gente entende como que as APIs estão sendo usadas, então isso retroalimenta de uma forma bem intensa, assim, o desenvolvimento de produto, né? Então esse acesso ele é bem importante, né? Do ponto de vista de tráfego, assim, a gente tem clientes com alguns milhões de API calls por mês a clientes com 3, 4 bilhões de API calls por mês, né? Então assim, volume... E aí é a missão crítica, assim, Então, sei lá, pega Natura, todos os apps da Natura acabam passando por dentro da plataforma da Sensidia, e aí, assim, sujeito a volume da propaganda da novela, entendeu? Assim, quando faz uma ação no Luciano Huck, aumentar muito, e aí tem toda a elasticidade da infraestrutura ali para suportar isso, né? Então, é uma operação razoavelmente nervosa, assim, né, de missão crítica. Eu tenho a minha experiência também é de missão crítica, não pode parar. O nosso sistema não pode parar, né, Kleber? Se parar, o cliente para também junto com a gente, né? Tem algum segmento que é mais desafiador do ponto de vista de complexidade de mudança de tecnologia ou até tráfego mesmo? Cara, tudo que envolve venda, ele é mais, em termos de volume, a variabilidade é maior, está muito mais sujeito a picos, né? Então, Black Friday é época bem intensa para a gente, né? Então, eu comentei da Cielo, né? Mas Cielo, PagSeguro, várias, né, empresas de pagamentos também são clientes da Sensidia, assim como Natura, que eu comentei, né? Então, tudo que está relacionado a vendas, ele está bem suscetível a ter esses picos, assim, mais fortes, né? Então, sei lá, Cinemark vai fazer lançamento do Pantera Negra, e aí quando faz o lançamento, também tem estresse de infraestrutura, assim, né? Então, esse tipo de segmento, ele é mais... acho que a variabilidade de volumetria é maior, assim, né? Aí, do ponto de vista... o segmento financeiro, de uma certa forma, ao mesmo tempo em que ele é mais avesso a usar em escala tecnologias novas, o segmento financeiro brasileiro ele é bem inovador, assim, em termos, né, você pegar só, né, Pix, Open Finance, coisas muito... É bem estruturado, né? Claro, muito novas no mundo todo, né? E, assim, as empresas experimentam bastante, sabe? A gente tem casos bem interessantes com diversos clientes do segmento financeiro para coisas novas, assim, também. Kleber, acho que uma pergunta bem importante que tem muita gente que vai gostar de saber qual que é o segredo é a venda B2B Enterprise. Então, você está num setor complexo, onde eu acho que, de novo, o playbook americano não funciona, né? Você manda, olá, C-Level da empresa, você vai lá, aperta a mão do C-Level de alguma coisa da Natura e fala, tá aqui meu produto, gostei, vamos implementar, implementa aí. E a venda acontece, né? Como em alguns livros ali do Vale do Silício. Então, queria entender essa estratégia. Tem inbound, tem outbound, tem muito conteúdo, muita ligação com o time de desenvolvimento, vocês têm um evento grande que vocês fazem todo ano. Então, eu queria entender qual que é essa estratégia de marketing e o funil de vendas. E também porque é tech, não é? Então, é mais difícil ainda, eu acho. Porque é complexo. Com quem que você conversa? Quem é essa persona? É no CTO, CIO direto, porque nessas empresas maiores ainda tem esse papel do CIO, né? Às vezes nem tem CTO, é uma pessoa embaixo. Enfim, eu acho que é complexo esse cenário. Eu queria entender essa estrutura, desde o marketing até a venda, o lead, até a venda, porque sempre tem pessoas que querem empreender nessa área de tech pura, que vamos ser sinceros, né? É difícil. É mais difícil pra gente versus uma empresa dos Estados Unidos ou da Europa. É a realidade, tá? Então, acho que é bem interessante. Não, legal. Assim, a gente usa account-based marketing, então a gente trabalha bastante em conteúdo. Quando a gente estava mais ali atrás, lançando o API Management, a gente fez bastante conteúdo de evangelizar mesmo o mercado, né? Então, para que serve a API? Como é que se desenha uma boa API? Qual que é a parte de segurança, etc. Então, e são conteúdos que até hoje geram bastante audiência, assim, né? A gente foi, claro, fazendo refresh, né, tecnologicamente para ficar mais atual, né? Mas ainda é uma parte importante para a gente de... acho que o ponto principal para Enterprise é Trust, especialmente para a camada que a Sensidia trabalha, que é uma camada mais tech no meio do caminho, né?
Ele não consegue fazer, vou fazer um pilotinho do ladinho aqui para testar um pouco, né? Assim, claro que a gente tem pilotos também, mas, cara, se o cara vai para a API mesmo, cara, ele vai ser dependente desse tipo de tecnologia de forma intensa, né? Mesma coisa nuvem, né? Ele pode fazer um piloto para começar, mas, assim, ele tem a noção de que ele vai ter uma adoção mais alta, né? Então, como é que você trabalha a reputação? No nosso caso, tem a reputação técnica, né, e aí a gente constrói gerando conteúdo para o público técnico. No nosso caso, tem a reputação de casos de sucesso, e a gente se apoia muito nisso, né? Para a Sensidia, tem o primeiro ativo é o nosso time, o segundo ativo são os nossos clientes, né? Então, os casos que a gente constrói junto com eles, e depois a gente vai atrás para... Cara, vamos aqui, vem no nosso evento, conta como é que foi essa experiência, explica como é que você usa essa tecnologia, compartilha um pouco isso para influenciar outras pessoas, é uma parte muito importante do desenvolvimento desse trust, né? E aí, assim, para a gente é field sales mesmo, é ir até o cliente, entender as necessidades, a venda é uma venda bem longa, né? Então, no começo era, sei lá, mais de um ano, né, para você conseguir fechar um contrato. Hoje, acho que duração média deve estar, sei lá, talvez uns 6 meses, mais ou menos, para a gente conseguir fechar. É um bom timing para enterprise, né? Claro que hoje, sim, já vem RFP, né, vem o cliente já pronto para comprar a nossa solução, né? Antes era mais difícil porque a gente estava convencendo o cliente que ele precisava de um elemento na arquitetura dele. É um mercado ali, né? completamente novo. Porque é curioso, você falando, para quem não entende de tech é um pouco mais difícil de ver, mas o que vocês fazem hoje e que vocês começaram mais de 10 anos atrás, 10 anos atrás era coisa de ficção científica, né? Era realmente, quem tinha API era a Amazon, Twitter e Facebook. Então aí você falava aqui no Brasil, faça a sua API, né? Tipo, mesmo as empresas pesadas em tecnologia era algo que estava mudando. Então, acho que hoje você tem menos... Fala, olha, a sua API você precisa de ajuda para manter em pé, para documentação, para segurança, não sei o quê. Tá aqui, ó. Coloca isso aqui na frente, vai funcionar assim. Ah, tá, faz sentido. Né? Na hora tem essa ligação imediata, né? Não precisa desse esforço enorme de explicar. Veja bem, deixa eu te mostrar o que pode ser feito. Tá um pouco mais próximo. A gente conversa bastante na Sensidia sobre product-led, né? Assim, no nosso caso, ele é mais sales-led mesmo, então ele é high touch, a gente encontrar o cliente, encontrar o time técnico do cliente. Você falou sobre personas. A gente tem 3 personas principais, né? Que é o executivo de TI, né? CIO ou CTO. É muito mais comum ter CIO até do que CTO. Aí tem o cara técnico, que é o cara de integração, de arquitetura dentro das empresas, normalmente num middle manager, assim. E tem o desenvolvedor, que é o cara que está lá construindo as APIs, fazendo o design dessas integrações, né? Então esses são os 3 personas principais, todos eles técnicos, né? Pro Open Finance é um pouco diferente, porque o cara, né, tem que estar ok com o regulatório. Quando a API é aberta também, às vezes é o cara que... tá olhando canais, como é que ele vai colocar um determinado produto dele disponível através de uma API aberta para ser inserido numa outra jornada ali, né? Então esse é o cara mais de inovação e canais. Então é uma quarta persona, essa menos técnica, né? Então são para essas personas que a gente constrói o nosso conteúdo, né? E aí a gente vai pegando por use case e por indústria. Às vezes, numa mesma indústria... É mais interessante a gente explorar o use case do que a indústria, às vezes, né? Então, sei lá, tem uma seguradora de carro, não é porque eu trabalho com essa seguradora que na outra é o mesmo tipo de solução. Às vezes é melhor pegar a modernização do legado tal para criar a camada de APIs para habilitar um certo app que foi feito em saúde e levar isso para locadora de veículo, por exemplo, né? Então, esse cross-industry funciona também, né? Pensando no use case especificamente. E isso também para mercado externo, né? Vocês estão indo para fora do Brasil, mesmo playbook desse persona, estratégia de account-based marketing também? Também, mas com bastante adaptações, assim, né? Por exemplo, para a América Latina, então a Sensidia começou essa trajetória em 2019, 2020, para Peru, Colômbia, foram os primeiros países, um pouco na Europa,
E aí, no ano passado, depois que a gente recebeu o investimento, a gente acelerou daí México e Estados Unidos, né? Então, assim, para a América Latina, as empresas brasileiras, elas são referência na América Latina, né? Então, a empresa de cosmético da Colômbia, ela quer ser como a Natura, né? Ela conhece, ela admira, né? Então, a gente consegue transferir esse trust que a gente construiu aqui, né? Quando a gente vai para o mercado americano, né, não só os casos brasileiros são pouco relevantes, assim, como o Brasil em si, como exportador desse tipo de tecnologia, é pouco relevante, né? Então, se você vai comprar um software de segurança e é israelense, você fala, pô, bicho, é um software de segurança israelense, bicho. Então, os caras tiveram origem em Israel. A gente tem esse preconceito, né? A verdade é essa. E aí, assim, esse essa transferência, essa construção de confiança é algo que demora um pouco, né? E aí, claro que, de novo, as histórias dos nossos clientes, ela tem um papel muito importante. A gente tem clientes globais aqui no Brasil, então esse é um shortcut para a gente, né? Então pega clientes que têm presença global, que são marcas mais conhecidas. Foi por isso que vocês foram para fora? Então acho que foi um dos motivos? Ou... Não, na verdade foi uma intenção de jogar num campo maior mesmo, sabe? O market share do Brasil no mundo todo é muito pequeno, né? E aqui a gente concorre mais ou menos com os mesmos players que a gente concorre internacionalmente. Tem pouca... Claro, o Open Finance aí tem uma questão regulatória que é Brasil, né? Claro que é muito parecido com o PSD2 na Europa e parecido com o modelo canadense que está sendo definido agora. Mas pegar na parte do core mesmo, né? De API Management e integração, cara, a gente concorre aqui com os mesmos gigantes que a gente concorre nos outros lugares também, né? Então a gente falou, cara, a gente concorre aqui a gente tem diferenciais competitivos consistentes, que a gente consegue ter bastante sucesso, cara, vamos fazer essa tentativa fora, né? Então, Peru e Colômbia está tendo uma atração interessante, assim, a gente está conseguindo desenvolver mercado lá. E aí, México e Estados Unidos é tudo bem novo, né? A gente começou ano passado, fechamos clientes, já estamos dando passos firmes, mas também sabendo que é um processo que é demorado, né? A gente montou, digamos, uma forma de um playbook, porque também a gente não consegue abrir muitos mercados simultaneamente, né? Porque custa muito caro, assim, conquistar um cliente no mercado novo é muito mais caro do que conquistar um cliente no seu mercado doméstico, né? Então a gente foi criando quais são as métricas principais que a gente usa para saber que o mercado está no estágio de discovery. Se a gente tiver um pipeline com tantas oportunidades, proposta e prova de conceito rodando, cara, a gente conseguiu descobrir esse mercado, a gente pode ir para o próximo estágio. Aí no próximo estágio, a gente já pode contratar uma pessoa naquele mercado para ajudar no desenvolvimento de negócios, né? Aí a gente entra no estágio de validação. Aí validação a gente tem que ter meia dúzia de clientes ali. Aí beleza, a gente validou esse mercado mesmo, aí a gente consegue daí ir destravando mais investimento, né? Então a gente criou um playbook em estágios e tem métricas que vão nos dizendo e a gente vai adaptando, né, conforme a gente vai descobrindo aí também, né? Então essa é uma trajetória que a gente está desde 2019, né? A gente tem conseguido aplicar uma série de aprendizados, né? Que a gente foi coletando ali no Peru, na Colômbia, agora para o México, para os Estados Unidos. Então, mas é uma trajetória que a gente sabe que é bem desafiadora, assim, né? Inclusive, o fundo que investiu na gente foi a Riverwood Capital, né? E além, claro, o capital foi importante, mas o track record deles, né, em ajudar empresas da América Latina também a se posicionar como players globais foi algo muito relevante na escolha do parceiro, né? Então, eles investiram na Tecnicis, que é uma empresa de core banking argentina, Vetex, Globant, né? São exemplos de empresas, né? Empresas que conseguiram romper as fronteiras ali, né? Kleber, nesse último round a gente quer saber um pouco mais sobre você e como você trabalha. Então, queria entender da sua jornada. Você disse até que você começou como estagiário na CT. E é interessante, né? Aquele jornada do herói, né? E vamos ser sinceros, é bem raro disso acontecer. Essa é a verdade, né? Só para não colocar sonho na cabeça de ninguém. Então, você começou como estagiário na CT. Mas o que você estudou? Aí você entra como estagiário. Quantos anos você fica na CT? E queria entender você. Legal. Bom, eu fiz engenharia de computação na Unicamp em Campinas, aí entrei como estagiário na CT, fiquei lá por... Que é uma empresa de Campinas. De Campinas também. Originalmente.
E a CIT, ela tem uma reputação, na época, Java, né, assim, bem processos, CMM, né, então foram sempre bem pioneiros ali. Uma turma muito boa, eu trabalhei lá 8 anos até fundar a Sensidia, né. Então eu tenho o perfil bem técnico, né, eu sou, assim, até hoje, a parte de produto é uma parte que eu me envolvo bastante, a operação, discussão da escalabilidade da plataforma, de segurança, de decisões para que lado a gente vai, que tipo de feature a gente vai adicionar, que tipo de problema adicional a gente está percebendo, eu me envolvo bastante hoje ainda, né? Então, na Sensidia, especificamente, tem um co-founder, que é o Marcílio, que ele é mais responsável por marketing, vendas e expansão internacional, e aí um perfil bem complementar, assim, né? A gente, de uma certa forma, vários gaps técnicos dele eu consigo preencher e vários gaps de relacionamento e de expansão, assim, o Marcílio complementa em mim, né? Então, no final das contas, foi um bom fit ali, né? E eu aprendi a programar desde pequenininho, assim, sei lá, 12 anos já roubava. A minha irmã fez análise de sistemas na época, né? E aí eu roubava os livros de Clipper dela e ficava programando. Tanto que eu brinco às vezes que as duas pessoas que me influenciaram para a tecnologia foram a minha irmã, que estudava e me emprestava os livros, e o Ayrton Senna, porque o primeiro programa que eu fiz eu era apaixonado por Fórmula 1, e eu fazia o programa para acompanhar a temporada, porque você não conseguia... Não tinha internet, não tinha né? internet para você saber quem estava liderando o campeonato de Fórmula 1, né? Então eu fiz um banco de dados, onde eu registrava todos os pilotos, as provas, os resultados, e aí tinha uma série de relatórios lá para saber como é que estava a temporada de Fórmula 1, né? Então é uma besteira. Que legal, meu, que legal. E era até raro, né, uma mulher programadora naquela época, né? Pois é. Que bom. Que legal, Bom que legal. E o que você faz, assim, fora da Sensidia? Hobby? Como é que você mantém a mente em dia? Sim, eu sou bastante família, né? Eu moro numa cidadezinha pequena chamada Cerquilho, então uma vida bem interiorana, assim. E depois da pandemia, eu ficava num vai e volta para Campinas, dá 1h30 mais ou menos, né? Mas depois da pandemia eu consigo trabalhar mais de casa, né? Então eu levo as crianças na escola, almoço junto, né? Durmo com eles todos os dias, assim, né? Então, uma agenda familiar importante, e eu gosto de esporte também, então mountain bike é o principal, assim, então pedalo bastante. Acho que são as duas válvulas de escape principais aí. E, Cláudio, e como você organiza hoje em dia? Sua gente são 800 pessoas, não é? Então, tem as reuniões, tem o Slack ou Teams, e tem problema de escalabilidade, tem cloud estourando não sei em que canto, tem o WhatsApp de alguém que te pediu. Como que você organiza? Se é bem organizado no seu calendário, ou vai tudo como vai aparecendo? Pô, Paulo, alguém já respondeu aqui que é bem organizado, assim? Que raro, mas responde. Fala assim, tem gente que vira e fala assim, eu sou extremamente metódico. Tem gente que fala, mas é raro. Tá bom, não, assim, eu tô tentando ser mais protagonista da minha agenda, né? Porque se deixa aberto, realmente vai pipocando um monte de... Eu não terceirizo minha agenda também. Eu também não. Então, assim, acho que tem, claro, one-on-ones com as pessoas, né? Com meus reportes diretos. Eu tenho tentado sempre ficar próximo dos clientes, né? Então, a gente, sei lá, patrocinou um evento onde tinham 200 CIOs, né? Então, eu vou nesse evento para conversar com os clientes e com prospects. Claro que aí tem um time de vendas que está lá no trabalho de tentar vender, eu estou mais no trabalho de tentar entender, né? Então, acho que os desafios principais, e claro, isso vai mudando ao longo do tempo, é perceber alavancas e marretas, né? Assim, o que pode te ajudar a impulsionar o crescimento e o que, cara, pode te jogar para baixo, assim, né? Seja em termos competitivos, seja questões operacionais, né? Então, assim, ano passado a Sensidia cresceu bastante em número de pessoas, e um desafio que a gente tinha é como é que a gente vai manter a cultura. A gente, né, faz parte de GPTW, entre as melhores empresas para trabalhar, uma cultura muito legal, muito forte, né? E um desafio que a gente tinha no começo do ano é, cara, a gente sabe que a gente vai dobrar a empresa e como é que a gente vai fazer para manter o engajamento, assim, né? Então, esse foi uma das preocupações importantes do ano passado. Então, o meu papel muito foi Chief Communication Officer, né? Garantir que tá todo mundo com contexto, garantir tanto para fora, né, para o mercado, para os clientes, mas
bastante para dentro também, sabe? Garantir o alinhamento, planejamento, OKRs, que os times estão sabendo para onde a gente está indo, especialmente quando está crescendo num ritmo mais acelerado, assim, né? Eu sou, cara, agenda e e-mail, para mim funciona muito, Slack também, e o WhatsApp é o mal necessário para responder rápido, assim, né? Mas eu sou muito freak de agenda, assim, então eu controlo tudo, eu que vou organizando os espaços, assim, então acho que essa é a principal forma de eu me organizar, e o meu inbox, assim, minha paranoia é inbox próximo de zero. Se ele tá no meu inbox é porque eu preciso fazer alguma coisa com ele ainda, sabe? Então, se não é agora, eu dou um snooze para ver isso daqui a pouco. Senão, assim, eu sempre tento deixar meu inbox organizado. E no final das contas, o duro é que o WhatsApp virou o novo inbox, né? Então eu fico tentando deixar o não lido ali para eu saber, cara, as mensagens não lidas para tentar... Eu me desorganizo por causa disso. Tem vezes que você perde a mensagem e fala, não preciso ver isso, mas... rola para baixo. Aí eu coloco como não lido, eu tento fixar, só que só pode fixar 3 ali, né? Então, tem ainda, acho que um espaço aí de melhoria. Tem espaço de melhoria no WhatsApp? De melhoria, tem espaço de melhoria. Como workload management, ele é muito ruim ainda. Enquanto você que está assistindo a gente no YouTube está dando like e assinando o canal aqui da PM3, que tem muito conteúdo relacionado a alguns dos termos que o Kleber trouxe pra gente, eu acho que é interessante trazer, né, que você também é uma pessoa que eu conheci numa viagem, acho que foi em 2017. Eu acredito que tenha sido 2017, não tenho certeza. E nessa viagem também pro Vale do Silício, essas viagens que eu não dava nada, tá? Quando me falaram, não, vai que vale a pena, eu falei, deve ser um monte de jovens que estão querendo empreender e que acham legal tirar foto na frente do prédio do Google e etc. Não que eu não goste, Você perguntou pra mim se, puta, Dan, eu tenho que ir, né? Você perguntou pra mim se eu tenho mesmo que ir. Eu falei, vai ser, aí vai tirar foto no bondezinho de São Francisco. Eu falei, estive lá, conheci 3 fundos e 4 empresas muito legais. Eu falei, acho que... E aí cheguei lá e o time de empreendedores era incrível, né? Tem você que tá aqui hoje, o Pedro Conde do Neon, que já esteve também com a gente no Like a Boss, e tu com ele na Endeavor, né? Ele foi um dos avaliadores para eu entrar na Endeavor. Então, é interessante ver, depois de 6 anos, como que estão indo aquelas pessoas que eu já achava... em 2017, eu falei, caramba, tem um pessoal aqui, legal, né? E aí, né? 6 anos depois, bum, o negócio... É interessante você citar, né? Porque quando eu estava avaliando participar, fui ver as pessoas que já tinham dado o de acordo ali, que iria, né? Aí eu olhei, Paulo Silveira da Alura, né? Eu falei, cara... Se tudo der errado, eu descolo pelo menos um Hipsters, né? Eu descolo pelo menos um episódio no Hipsters ali para falar de API, né? Aí eu vi lá, Pedro Conrad, fundador do Banco Neon. Porra, bicho, um banco digital, isso aí também pode... Potencial cliente. E hoje é um cliente importante para a Sensidia, né? Olha então, só. Você vê só, foi... Eu sempre fui crítico desse negócio de networking, sempre foi exagerado. Mas é que chega um momento, demora isso. Eu acho que quando a gente fala isso para as pessoas muito jovens, você precisa fazer networking... Primeiro eu acho exagerado mesmo, e esse network não vai resolver as coisas nos próximos 6 meses pra você, não vai. É pra você conhecer, entender o mercado e uma hora saber, não, faz sentido eu conversar com você agora, e não ficar em cima das pessoas, né? Então acho que é algo de longo prazo, e é difícil quando a gente tá no começo da carreira, seja de empreendedor ou dev, né? Que eu fui, eu diria que você ainda é. Então, mesmo na carreira de tecnologia, esse negócio do networking vai somar muito mais pra frente, juros compostos lentamente. O tempo é muito mais importante do que ficar o tempo todo pegando contato, trocando e-mail, e do que quantidade. Eu acho que tem um fator, para mim, que é crucial no networking, porque a maior parte das pessoas que tem o drive do relacionamento, eles estão mais preocupados em falar do que em ouvir, sabe? E eu sempre... Perfeito. O meu networking, ele é sempre construído com a curiosidade de tentar ouvir, entender. Então, sempre quando eu vou num evento assim, a forma de me preparar é que perguntas eu quero fazer para essa pessoa, o que eu quero aprender, né? Então, quando a gente... essa viagem assim, cara, um cara super jovem fundando um banco, né? Assim, quais são as perguntas que eu gostaria de fazer para ele? Claro que, no final das contas, a gente acabou
tendo um relacionamento depois, tal, foi super legal. Mas acho que o ponto principal, para mim, pelo menos no networking, e o que me ajuda, porque assim, eu sou tímido pra caramba, né? Desde quando eu era adolescente, o lance de chegar numa menina, assim, cara, nunca foi a minha praia, né? Então eu sempre fui muito tímido para isso. E aí, esse modelo mental do aprendizado é o que me ajuda a destravar o relacionamento. Que é tentar entender, cara, o que eu quero aprender, assim. Que problema que eu tô tendo hoje e que eu gostaria de saber como que essa pessoa se ela tá tendo também, como que ela tá encarando, como é que ela tá resolvendo. Então, acho que esse para mim, é o elemento fundamental do networking ali. Bem, eu sou Paulo Silveira, sou CEO da Lura, essa escola, esse ecossistema, o maior ecossistema de educação e tecnologia do Brasil, junto com a FIAP, junto com a PM3. Então, eu queria convidar você a conhecer a nossa escola e o que a gente pode oferecer para sua empresa, inclusive. E estou também aqui com o Dantas. Eu sou Rodrigo Dantas, fundador da Vindi. Quem quiser fazer cobrança e crescer como empresas como a Sensidia, vai lá no vindi.com.br, vai ser um prazer ajudar vocês. Mesmo que você não queira agora, não se esqueça que o relacionamento é para longo prazo. A gente está aqui fazendo esse marketing de conteúdo a longo prazo. Um dia você pode procurar a Sensidia, procurar a Lura, procurar a FIAP, procurar a PM3, procurar a Vindi, e a gente quer mostrar o quanto que a gente conhece, como que a gente trabalha e como que a gente leva a sério o que a gente faz no dia a dia. Até a próxima.